Olá, nesse vídeo de hoje eu vou contar como está sendo a minha experiência agora com o bebê com 9 meses. A gente está de volta ao nosso apartamento no Rio de Janeiro, então eu vou montar essas fraldas aí acumuladas de 2 lavagens, que durante a semana eu não consegui montar e aí acabou juntando tudo, e agora eu vou montar e mostrar para vocês as combinações de absorventes que eu tenho usado. E aí eu vou contar um pouco de como tem sido essa experiência. Eu deixei várias fraldas na casa da minha mãe, para quando eu viajar para lá de volta não precisar ficar levando e trazendo fraldas, né? Então, quando eu cheguei em casa, eu fui vendo as fraldas que eu tinha deixado no armário. Algumas eu tinha deixado até no varal, secando por 7 meses. Tive que lavar de novo, né? Porque já estavam bem duras. E com poeira também, né? E aí eu tava com bastante saudade da minha máquina de abertura frontal. Eu não lembrava que ela gastava tão pouco sabão. Ainda tô me adaptando à quantidade de sabão. Tem que colocar bem menos do que eu tava acostumada a colocar na máquina de abertura superior na casa da minha mãe. E a lavagem é muito mais eficiente, na minha opinião. As fraldas ficam muito melhor lavadas, demoram mais, mas como tem a opção de colocar água morna e alguns enxágue antialérgico, então tá saindo melhor lavadas, tá com cheiro melhor. Minha filha mais velha, de 4 anos, desfraldou. E aí, de vez em quando, ela tem alguns escapes noturnos, e aí eu volto com a fralda para ela, não tem nenhum problema. Eu tenho fraldas tamanho extra grande que servem nela, e aí eu não preciso colocar tanto absorvente, né? Porque ela não deixa escapar muito xixi. Então, às vezes eu uso, às vezes não. Nesses dias aí, por exemplo, não tem nenhuma fralda dela, né? Todas essas fraldas são do meu filho, de 9 meses, que tá bebendo bastante água e tá mamando bastante, então ele tá fazendo muito xixi. Por isso que eu tô colocando essas combinações de absorventes aí. Também eu não tô tendo nenhuma fralda com cocô, porque meu filho aprendeu a fazer cocô no vaso com redutor de assento aqui no apartamento. Ele não se adaptou ao pinico que tava aqui, e aí a gente colocou direto no vaso com redutor de assento, e ele tem preferido fazer, que fica até mais fácil, né? Porque é só dar descarga, não precisa lavar o pinico depois. Outra novidade é que eu voltei ao trabalho presencial apenas 2 dias na semana, os outros 3 dias eu fico de teletrabalho em casa, e eu consigo conciliar perfeitamente a rotina de cuidado com as fraldas, montagem, lavagem. Não tenho tido problemas com isso. Eu acho que rotina é bom, né? Previsibilidade, assim, de saber o que vai acontecer no dia seguinte, pelo menos. É melhor pro cuidado com as fraldas de pano. Se você tem alguma excepcionalidade, né, algum caso de doença, de viagem, enfim, qualquer coisa que saia da rotina, dificulta bastante o uso das fraldas. Eu tenho percebido isso nos últimos meses, porque mesmo estando de licença, maternidade, mesmo estando de férias, quando surge uma doença de alguém da família, desestabiliza emocionalmente e desestabiliza o cuidado com as fraldas, né? A gente prioriza a saúde, prioriza outras coisas, e as fraldas, elas ficam ali. Continuei usando as fraldas de pano, usei fraldas descartáveis pouquíssimas vezes, mas assim, não é prioridade, né? A cabeça tá pensando em outras coisas, e aí até mesmo aqui o canal, os comentários, né, fazer novos vídeos, eu não tenho tido tempo, né, e nem inspiração. Então eu peço desculpas pela minha ausência nos últimos meses. Foi devido a alguns problemas de saúde na família, e que afetou também a minha saúde, né? Então, assim, eu peço desculpas, mas agora eu tô tentando retomar a rotina e vou tentar fazer mais vídeos aqui pro canal e responder os comentários. E é isso, né? A rotina com 3 filhos, ela fica mais difícil, claro, do que com 2, mas a gente tem que dar conta, né? Abrir mão de algumas coisas e ir tocando o barco do jeito que dá, né? Não ficar se cobrando tanto, porque ninguém vai dar conta de fazer tudo. E é isso, eu acho que esse ano de 2023 vai ser um ano bom de colocar alguns projetos em prática, e vai ser difícil, eu sei que não vai ser fácil,
mas eu tô otimista e eu acho que vai ser um bom ano. Vou continuar cuidando das fraldas aqui com muito carinho. Tô usando as fraldas da minha filha, fraldas rosa, sem nenhum problema no meu filho. Afinal de contas, fralda é fralda, independente da cor, né? Dá pra ser usada em qualquer criança, menino ou menina. O que varia, né, do uso de fralda para menino ou para menina é se você vai colocar uma quantidade maior de camadas na parte para frente da fralda, ou mais para o meio, né? No caso dos meninos, precisa reforçar as camadas na frente. Mas acho que isso varia com a experiência de cada pessoa, né? Intuitivamente, ao longo do uso, a gente vai adaptando e dobrando os absorventes da forma que melhor atende cada pessoa, né? Cada criança. Eu vejo agora com meu terceiro filho como as experiências foram diferentes. Meu primeiro filho também fazia bastante xixi, mas eu tinha muita microfibra no enxoval, muito carvão de bambu. E eu tinha alguns vazamentos, não sabia porquê. Eu tinha muitas fraldas com exterior em algodão que puxavam bastante a umidade para fora da fralda e molhava a roupinha. Mas na época eu não entendia muito bem e aos poucos, né, ao longo dos anos, eu fui adaptando o enxoval de forma que eu tivesse as fraldas que vazavam menos e os absorventes que eu tinha menos problema de mau cheiro, de impermeabilização, enfim. Eu acho que o enxoval ele tem que ser dinâmico, né? Principalmente para quem tem mais de um filho. A gente vai aprendendo, vai aperfeiçoando. É bom compartilhar as nossas experiências com outras pessoas para que quem está começando agora, no primeiro filho, enfim, quem nunca teve experiência anterior com fraldas de pano já possa começar tendo um norte, né? Tendo um ponto de partida que não seja zero. Eu acho que é importante você, se tiver como compartilhar com as pessoas próximas a você, compartilha, porque ajuda bastante e faz muita diferença para ter sucesso com o uso das fraldas de pano. Vou parar um pouquinho aqui porque eu vou levar meu filho para fazer cocô no vaso. Vou continuar gravando áudio agora aqui do banheiro, com meu filho fazendo um cocôzinho aqui. Enfim, eu tô muito feliz de ele ter aprendido a fazer cocô no vaso. Facilita bastante a vida da mãe e do pai, enfim, de quem tá lavando as fraldas. Quando você tem só xixi para lavar, você se preocupa com apenas um tipo de sujeira, né? Porque lavar xixi e lavar cocô são coisas diferentes mesmo. Às vezes um sabão é melhor pro cocô, melhor pro xixi. O pH muda. E só pelo fato de não ter assadura também no bumbum, né? Não tem cocô exposto ali em contato com a pele. O cocô já cai direto no vaso. Pra falar que esse absorvente que eu tô dobrando e colocando aí na fralda, na verdade é um resto de um pijama que já tava bem velho. E aí eu ia jogar fora. Eu preferi só recortar a parte do tecido que ia formar um retângulo e usar como absorvente. Daí é só uma ideia de que você pode aproveitar qualquer tecido que você tem em casa e que seja um bom absorvente, né? 100% algodão, para poder usar como absorvente, caso você tenha necessidade. Outra mudança que aconteceu foi que eu consegui parar de comprar fraldas, finalmente, depois de tantos anos. Eu acho que eu parei com o vício de comprar fralda pela estampa. Agora eu consigo ver uma fralda, achar bonita, achar interessante e não comprar. Isso é uma coisa nova que eu acho que nunca tinha acontecido antes. Acho que o fato de priorizar outras coisas na vida acabou deixando esse vício com relação às fraldas de lado, né? Eu acho que eu consegui superar. Mas por outro lado, eu tenho muitas fraldas aqui no meu apartamento, o espaço é pequeno. E aí agora eu preciso começar a etapa de separar algumas fraldas para doar, para desapegar, enfim, eu não consigo escolher, ainda tenho um apego grande, assim, cada fralda me lembra um momento da minha vida, eu consigo lembrar o momento que eu estava vivendo quando eu comprei aquela fralda. Então são coisas que só quem é apaixonado, né, por fraldas de pano consegue explicar. Para qualquer outra pessoa que está olhando de fora com um olhar mais julgador, vai achar uma grande besteira, né? E fralda é só um pedaço de pano para absorver xixi, cocô. Afinal de contas, é isso, né?
mas eu ainda tenho um apego grande às minhas fraldas e eu pretendo desapegar aos poucos, né? E se eu tratei essas fraldas com tanto carinho por esse tempo, acredito que outras pessoas também vão tratar as fraldas com carinho, vão ser muito úteis para outras pessoas. Então, acho que esse ano é o início de um processo de desapego, de tentar diminuir a quantidade de fraldas do meu enxoval e, enfim, né, parar com o vício, não comprar mais fraldas. Se eu quiser experimentar uma fralda diferente, eu acho que eu vou ter que me segurar e pensar muito bem antes de comprar. Mas por outro lado, eu não olho para trás com remorso, com arrependimento. Claro que algumas fraldas eu arrependi de ter comprado, acho que não valeram o dinheiro e o tempo, o investimento que eu fiz. Mas foi tudo um grande aprendizado e eu acho que as fraldas de pano elas serviram para desviar o meu foco da maternidade, que às vezes é tão pesada, né? A gente passa por uns momentos tão difíceis, desafiadores, que eu acho que quando a gente tem alguma outra coisa pra gente pensar, mesmo que seja fralda, mesmo que seja uma coisa que pareça ser superficial, mas eu acho que ajuda a gente a enfrentar alguns momentos difíceis, né? Então, eu acho que comprar fraldas, montar um enxoval, pra mim foi uma terapia, foi uma ajuda na minha forma de maternar. Eu não me arrependo de ter comprado tantas fraldas assim, porque eu acredito que elas vão ser úteis para outras pessoas quando eu passar para frente. E eu acho que me ajudou também a enfrentar todos os momentos difíceis da maternidade até agora. Além de tudo, não é uma coleção de fraldas puramente por colecionar e manter a estante bonitinha. Eu acho que, na verdade, eu compro fraldas para estudar, para tirar informação delas, porque eu olho como objeto que dá para tornar um pouco mais quantitativo, né? Calcular o volume, quantos ml com a fralda consegue absorver, fazer cálculos, fazer gráficos de cada tipo de tecido, explorar os meus conhecimentos guardados, acumulados ao longo dos anos, explorar essa minha veia científica, talvez adormecida desde a graduação. Acho que compartilhar com vocês todos os meus aprendizados também fez muito bem para mim. Eu me senti uma pessoa útil para alguma coisa, né? Afinal de contas, a gente se fecha muito dentro de casa quando a gente está cuidando de crianças e talvez sair do nosso ambiente, né, fechado e ir para a internet, ir para um lugar que eu tenho voz, um lugar de fala. As pessoas conseguem me ouvir, conseguem utilizar as informações que eu passo, então isso faz bem para mim também, né? E eu acho que é uma via de mão dupla, vocês são ajudados de alguma forma e eu também, né? Eu também sou grata a esse canal e sou grata a tudo que aprendi nesses últimos 6 anos, mais de 6 anos que eu venho usando fraldas de pano dos meus 3 filhos. Então era isso que eu tinha para falar. Desculpa se esse vídeo ficou muito longo, muito vago, né? Na verdade são os meus pensamentos de hoje e de alguma forma eu espero ajudar vocês nessa caminhada aí com o uso de fraldas de pano, que vocês não desanimem e que possam continuar usando as fraldas de pano apesar das dificuldades, apesar dos momentos difíceis que a maternidade, paternidade tem. E só para finalizar, eu acho que a sobrecarga materna na sociedade patriarcal que a gente vive, ela é uma das causas principais da não adesão de fraldas de pano por uma grande parcela da população aqui no Brasil e no mundo também, né? Eu acho que se a divisão das tarefas domésticas fosse mais igualitária entre homens e mulheres, talvez o uso de fraldas de pano fosse maior, né? Fosse uma tarefa que não sobrecarregasse a mulher, a mãe, né? Muitas das vezes, e fosse mais popular, né? Fosse uma opção cada vez mais disponível e adotada pelas pessoas, pelas famílias em todo o mundo. E é isso, gente. Eu acho que eu falei demais. Aí tem um total de 28 fraldas diurnas e 4 fraldas noturnas. E aí é só pra mostrar o meu filho fazendo bagunça, brincando com as fraldas, que é uma das coisas que ele mais gosta de fazer. E é isso, espero ter ajudado com esse vídeo. Até o próximo. Tchau!